o assunto internacional agora. O ex-prefeito da cidade do México, Andrés Manuel López Obrador, foi eleito presidente do país em eleições realizadas neste domingo. Ele é o primeiro político de esquerda a vencer o pleito mexicano. Esta foi a terceira vez que Obrador disputou a presidência. Em 2006, ele perdeu para Felipe Calderón, que declarou guerra às drogas e até hoje é responsabilizado pela disparada da violência no país. Em 2012, foi derrotado pelo atual presidente, Enrique Peña Nieto, envolvido em escândalos de corrupção e muito criticado por não jogar duro com o americano Donald Trump. A expectativa agora é que Obrador faça um governo anticorrupção e endureça as conversas com Donald Trump. Madu, vou começar esse tema com você. O novo presidente mexicano tem condições de atender a todas essas expectativas? E o que você achou aí da vitória de ontem do Obrador? Pois é, a derrota do México, né, me pareceu mais assim, simpática ao Brasil do que a vitória do Obrador. Muito embora ele se coloque em contraposição à política do Trump, né, que eu acho que isso aí é um sinal importante da sociedade americana, eu não sei se a vitória de um candidato com traços de esquerda seja o melhor agora para o conjunto da América Latina. Mas eu tenho que, na verdade, me aprofundar mais no histórico desse camarada, porque hoje eu fiquei ocupadíssimo, não só com o jogo do Brasil, mas eu tive que trabalhar e assistir a virada incrível dos belgas. Essa lição eu não fiz, professora. Ô Vera, o que você achou da eleição do Obrador e que tipo de esquerda que ele traz pro México? Enfim, a gente podia debater esse assunto que com certeza mexe também com todo o jogo político aqui na América também, né? Uma vitória da esquerda depois de décadas de domínio do PRI no México, né, Patrick? E foi usada aqui no Brasil por políticos do PT e aliados do PT como um sopro ali de esperança. A esquerda voltou a vencer no continente, mas eu acho que as situações são muito diferentes, os desafios aqui e lá são em grande parte diferentes. Tem essa questão imigratória para os Estados Unidos que é bastante premente lá, e eu acho que não é na base do gogó que se trata de um assunto tão delicado, principalmente porque o México é a parte fraca aí é o elo mais fraco dessa discussão. Então, se o cara tentar e na base do gogó, enfrentar o Trump, aí é quase como enfrentar o Bolsonaro nos aeroportos, enfrentar o Trump num terreno dele. Acho isso um pouco complexo para o México, assim como acho complexas algumas propostas dele na área econômica, que essas sim dialogam com as propostas da esquerda aqui no Brasil. Ele também fala em rever contratos na área de petróleo, ele também faz um discurso populista, nem um pouco comprometido com questões fiscais, e eu acho que para um problema seríssimo que o México enfrenta, que é dos grandes cartéis do narcotráfico, o cara meio foi, por tudo que eu li durante a campanha, muito dúbio, para não dizer o mínimo, não foi incisivo. Ele fala em combate à corrupção, mas não fala claramente em como combater esse problema que, esse sim, mina o Estado e mina as instituições no México hoje em dia. Então, eu acho que a gente vai ter que olhar com uma certa cautela essa vitória da esquerda que foi tão festejada pelos petistas a ponto de começarem o dia saudando o México no dia que o Brasil enfrentaria a seleção mexicana. Tá bem em compasso com os brasileiros. Bem em compasso com os brasileiros, mas brincadeiras à parte, acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Eu olharia com cautela e um certo ceticismo. O que você achou da eleição no México, Carlos Andreasa? Uma tragédia, mas seria de qualquer maneira. O México é uma tragédia. Pior do que o Brasil. Os petistas festejarem a eleição do Obrador, não tem menor importância. Eles não têm ideia de quem seja o sujeito. É um esquerdismo muito típico do Obrador. E vejam que ele tem origem no PRI. Ele vem do PRI, o partido tradicional, hegemônico, que governou quase 80 anos nos últimos 100 mexicanos.
De repente, o sujeito que é um demagogo e só na demagogia dialoga com o petismo, com o lulismo, ele descobriu um veio. E aí, não o PT, mas o Brasil entra em cena, é a comparação possível. A população do México está exausta, fastiada. Desigualdade social, violência, corrupção desenfreada, são os mesmos indicadores que pesquisas qualitativas apontam aqui no Brasil para o desgaste da vida política. Então, aí serve de comparação, mas apenas. Obrador é um esquerdista típico do México, que é um grande centrão. É a consequência da existência de um partido como o PRI. Não existe vida política que não derivada deste partido. Então, Patrick Santos, pobre México. Agora, tem um pouco de paralelo, eu acho, com o Ciro Gomes, né? Que já flertou, já foi da Arena, já flertou com outros partidos, não tem muito esse compromisso partidário como o PT, por exemplo. A raiz não é a mesma. E essas propostas econômicas também que dialogam com as do Ciro, um certo populismo, essa questão de rever contratos, rever pagamento da dívida, acho que inspira uma certa cautela ali, a gente tem que olhar com cuidado. O Andreazinho, e tem uma coisa também... Oi, vai lá. Desculpa, Patrick. Não, claro. Porque, ao contrário da eleição brasileira, que tem um componente de imprevisibilidade muito grande, as pessoas que analisam o México, inclusive em mercado financeiro, há muito tempo, há meses, apostavam na vitória do Obrador. Ele vence solidamente com indicativos de vitória há meses. Não é uma eleição surpreendente. O Andreas, e essa questão envolvendo fronteira, uma notícia que acaba de sair também, que está aqui nos portais, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e o presidente eleito do México, né, o Obrador, conversaram há pouco por cerca de meia hora por telefone, logo depois da vitória, né? E ele diz o seguinte: acabo de falar com o presidente eleito do México, afirmou Trump aos jornalistas há pouco no Salão Oval da Casa Branca. Tem uma aspas aqui: acho que a relação vai ser muito boa. Tivemos uma ótima conversa, acho que vai tentar nos ajudar com a fronteira. Acrescentou em meio à tensão, né, que foi criada aí nos últimos meses, aliás, desde a eleição do Trump, essa questão envolvendo a fronteira. Será? Pouco provável, né, que eles tenham uma boa relação, dada a posição de cada um nessa questão, o fato do sujeito ter sido eleito prometendo engrossar o tom nesse negócio. Eu acho que isso é uma primeira ligação que não quer dizer nada. Acho que vai ser tenso o negócio ali. O que você acha, Andreasa? Patrick? Já botou o Obrador para bater massa lá, vai levantar o muro. E vai mandar coisa... O Obrador vai botar o tijolo fundamental. Vai lá, Madu. Não, o que está rolando na internet é que o presidente Donald Trump mandou um telegrama pro Tite felicitando ele por mandar um monte de mexicanos de volta pro país. Esse aqui que está rolando aí. O Trump ficou satisfeito com a vitória brasileira.